Olha, recentemente um assunto tomou conta do noticiário pelo país, especialmente na área econômica. A revelação de um escândalo contábil de 20 bilhões de reais no balanço da Americanas pegou todo mundo de surpresa. Em menos de 72 horas, uma das maiores empresas do varejo da América Latina viu suas ações derreterem na bolsa e seus investidores denunciarem a empresa em órgãos de fiscalização e controle por fazer uma espécie de maquiagem nos balanços financeiros que eram divulgados. A questão já foi judicializada e a empresa já sente os efeitos do problema. Mas de que forma essa questão envolvendo as lojas americanas pode influenciar na vida dos consumidores e dos pequenos investidores? Sobre isso eu vou conversar com a economista e professora da Fundação Getúlio Vargas, Carla Bene. Está conectada com a gente. Professora, seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos. Então, professora, já se passaram alguns dias, as coisas ficaram um pouco mais claras. Claro, ainda há muito a ser esclarecido, né? Mas como que a gente pode avaliar o que foi publicado até aqui? Esse caso da Americanas, ele é um caso muito importante, porque ele tem uma relevância e um volume. Tudo nele, repare que tudo que vocês estão ouvindo nos noticiários, os volumes são muito grandes. Então, quando você fala de Americanas, o que você está falando? Você está falando de uma empresa que foi criada em 1929. Olha isso, são 94 anos que essa marca existe, que essa empresa existe. Ou seja, todos que estão nos ouvindo agora, desde que nasceram, já conhecem essa marca chamada Americanas. Então ela tem um peso muito grande e ela também tomou uma proporção muito grande. Então, nós temos várias marcas. Então, nós temos desde aquela loja grande que a gente está acostumada, chamada Americanas. Também não podemos esquecer que tem toda uma outra rede de pequenas lojas chamada Americana Express. E também temos o site, o americanas.com, que milhões de pessoas compram ali. E nós temos também um sistema de crédito que eles têm, de fidelidade, que chama AME. Então, eu fui ver com o sindicato quantos funcionários, né? Qual o volume? Então, o volume que a gente está falando aqui, segundo o sindicato, são de 40 mil funcionários. Então, nós temos o volume dos sindicatos, dos funcionários, desculpe, para se preocupar. Temos o volume dos investidores, que são as pessoas que compraram ações da Americanas, e aí nós temos dois grupos, o pequeno investidor e os grandes bancos e os grandes fundos, e temos nós, consumidores da Americanas, para tentar entender o que vai acontecer. Então, olha, Wilker, o tamanho do problema que a gente está falando aí. Problema gigantesco que vai impactar muita gente, já está impactando, né, professor? Eu também estava aqui com esses dados, né? 40 mil funcionários e são mais de 3.600 lojas, isso só falando de lojas físicas, né? Professora, recentemente eu até falei aqui no programa sobre o que está sendo chamado de efeito Americanas. Clientes do Nubank, por exemplo, estavam revoltados porque tinham dinheiro no maior fundo de renda fixa do Brasil, o Nu Reserva Imediata. Foi afetado e estava ali com desempenho negativo. Isso mostra que, de alguma forma, as coisas estão sempre interligadas quando a gente fala sobre economia, né? Isso, a parte do Nubank funciona da seguinte maneira: quem é cliente do Nubank tem opções de caixinhas para colocar o seu dinheiro. E uma das caixinhas, normalmente isso é dividido em curto, médio e longo prazo. A opção de curto prazo, que é algo que você resgata sempre, que você precisa para cobrir a conta, esta caixinha tinha uma composição de 1% do volume
total desse fundo em debêntures, que são papéis da Americanas. Então, você imagina, tudo isso que você ouviu era apenas 1% da composição dessa caixinha aí do tal do Nubank. Então, quando você pega os outros bancos, eu até peguei um dado aqui interessante. O Bradesco emprestou para Americanas 4,8 bilhões, o Santander 3,7 bilhões e o Itaú 3,4 bilhões. Então, esses são os 3 maiores bancos com os maiores volumes. Ainda tem mais outros vários bancos com volumes menores. Então, vejam como que isso tudo aí está interligado, que as pessoas às vezes não têm nem ideia e as instituições aí acabam não tendo nem ideia do volume do que vai acontecer. Pois é, às vezes a pessoa não tem dinheiro ali especificamente em ações da Americanas, ou ela não percebe que tem esse dinheiro atrelado ao valor das Americanas, e aí está assustado agora com os resultados. As ações da Americanas chegaram a cair 80%. Eu quero saber como que isso impacta os pequenos investidores. A gente sempre traz aqui, inclusive planejadores financeiros, a gente estimula as pessoas a fazerem investimentos, e aí o pessoal cria coragem e coloca lá nessas ações. São bem voláteis, mas uma queda de 80% nunca é esperada por quem vai colocar seu dinheiro ali, especialmente as pessoas que não são da área, não têm uma formação, um conhecimento mais aprofundado. De que forma isso pode impactar nessas pessoas? É hora de pensar ali em adquirir conhecimento, porque não tem como a gente prever que ia acontecer uma coisa dessa, tem? Não. Um volume desse, neste montante, numa empresa de capital aberto. Ou seja, uma empresa de capital aberto tem uma série de regras de governança, tem auditoria. Então, assim, isso precisa ser muito explicado, né? Como que isso chegou nesse volume? São 20 bilhões, mas que na verdade agora já são 40 bilhões a conversa toda. Então, hoje, nós estamos na seguinte situação: ninguém sabe ainda explicar o motivo. Em termos jurídicos, a Americanas tem 30 dias para poder ver se ela vai fazer recuperação judicial. Então, se ela entrar nessa recuperação judicial, aí vai ser uma outra etapa para a gente avaliar. Os controladores dela estão tentando fazer um aporte na própria empresa, e os bancos que querem já começar a rever uma parte do que eles emprestaram, como por exemplo o BTG Pactual, ele já está entrando com uma ação na justiça porque ele quer a parte dele, e a Americanas conseguiu que ninguém recebesse nada por 30 dias para ela poder decidir o que vai acontecer. Então, esse é, digamos assim, o imbróglio que a gente está vivendo nesse momento. Quando você é um pequeno investidor, sempre existe uma proteção adicional. Então, é importante que as pessoas saibam o seguinte: já está tendo movimento dos pequenos investidores para entrarem com um processo dentro da Comissão de Valores Mobiliários para eles se sentirem protegidos. Do mesmo jeito que também é importante explicar para as pessoas, porque os funcionários, imagine a cabeça das famílias e dos funcionários desses 40 mil empregados. Então, é importante também saber que a justiça nossa brasileira, com a justiça trabalhista, ela sempre coloca o funcionário em primeiro lugar. Então, sempre quem tiver o menor peso, ou seja, o menor poder, ele tem um estímulo maior e tem uma preocupação maior na justiça, tanto no pequeno acionista quanto o funcionário. Então, caso aconteça o pior, que as lojas comecem a fechar, que aconteça algo muito ruim desse gênero, os primeiros a receberem pela justiça sempre serão os funcionários. Depois os credores, os bancos, os outros impostos, o que for. Primeiro vem o funcionário. Então é sempre importante falar isso para que as pessoas se sintam um pouco mais tranquilas diante de uma situação como essa.
Com certeza é importante, né, que dá pelo menos ali um respiro para essas pessoas que se encontram nessa situação de tanta insegurança agora. E existe alguma garantia de que esses investidores pequenos possam recuperar o prejuízo? Alguma garantia não tem. Não, a garantia ela não tem. O que você pode agora tá se começando a pensar é que se a pessoa tiver uma posição muito grande, ela tem que começar a avaliar realmente diminuir um pouco a posição dela, ou seja, se desfazer um pouco dessas ações, para não ter um risco muito grande. Então, essa decisão ela é muito difícil nesse momento, porque nós temos uma questão toda jurídica aí no meio do caminho a ser resolvida nos próximos 30 dias. Então, ou você tem uma paciência, né? Ai, meu Deus, toma um chazinho de camomila aí para se acalmar um pouco, para decidir o que é que vai fazer, acompanhar sempre o noticiário, ver o que está acontecendo com essa reunião dos acionistas minoritários, se informar, porque você pode ser acionista da Americanas em vários fundos de bancos, por exemplo, e até nem saber a rentabilidade do seu fundo vai cair. Então, isso daí realmente agora é um período de muitos ajustes, viu? Difícil esse período mesmo, Wilker. E manter uma certa tranquilidade. Não adianta se desesperar agora, né? Porque aí assumir esse prejuízo tão rapidamente assim pode ser um mau negócio. Professora, você chegou a mencionar a questão dos bancos, citou também o BTG. Eles emitiram, inclusive, uma nota bastante dura, criticando os diretores, né, da Americanas. Os diretores, então, da empresa estão sendo acusados de má-fé. Eu quero saber como que você avalia isso. Será que existe, se a resposta for sim, estamos falando de uma das maiores fraudes corporativas aqui do nosso país, né? Se isso foi feito de propósito, essa maquiagem nesses balanços. Então, essa é uma resposta muito difícil, porque você parte do pressuposto que uma empresa que tem capital aberto, tem ações na bolsa, tenha todo um sistema de governança, de auditorias, inclusive externas, para que você justamente não tenha isso, porque você tem que ter uma responsabilidade com as suas ações e o seu capital aberto. Então, o montante, ele é gritante, né? Como que você chega num volume de 20 bilhões? E aí vem o grande ponto, que é há quanto tempo que isso está sendo feito e não foi visto, não foi percebido. Os diretores e anteriores que saíram da empresa, me parece que fizeram algum tipo de venda das suas ações, e isso está sendo investigado pela Comissão de Valor Mobiliário. Quer dizer, nós precisamos de explicações muito factíveis para entender como que você tem um erro, né, entre aspas, de 20 bilhões num balanço de uma empresa com a credibilidade de uma Americanas. Então, esse é uma resposta aí que o Brasil inteiro está esperando essa resposta para tentar entender como é que você chegou nesse patamar. Porque aí isso acaba também desviando o assunto para outras varejistas, né? Como é que estão, então, as outras varejistas? Se a Americanas está desse jeito, como é que estão as outras varejistas? Então, isso acaba tendo um efeito aí, respingando em outras empresas do mesmo segmento. Certo, isso pode de alguma forma prejudicar o valor das ações das outras empresas ou não necessariamente? Num primeiro momento, pode até acontecer isso, sim, por um processo até de especulação do mercado. Mas depois, isso daí você vai acabar tendo que verificar isso e fazer um ajuste. Então, esse momento atual é um período de muita volatilidade. Então tem que tomar cuidado, né, professora? Como os consumidores, nós que não temos ações da Americanas, podemos ser impactados com essa notícia, com esse acontecido lá?
Olha, o sindicato, ele agora, a partir dessa semana, ele vai começar a fazer visitas em várias agências para colher, informações direto com os funcionários. Como que está a empresa, como que está o ambiente, como que está o estoque, como é que está a reposição, como é que está o clima de trabalho, porque você já imaginou o clima de trabalho da empresa nesse momento. Então, isso vai ser algo muito importante para que o próprio sindicato sinta como é que está essa questão, porque quando você trabalha numa empresa e ela está com algum risco e começa um zum, 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 já é uma coisa ruim. Algumas pessoas já começam a procurar outro emprego, outras querem sair da empresa. Você imagine algo que está no noticiário todos os dias. Então, para os funcionários, isso daí é muito importante para que o próprio sindicato consiga mapear o que é que está acontecendo. E isso também vai servir para a gente. Nós, como consumidores, também agora, quando entrarmos na loja da Americanas, vamos ter um certo olhar. Você vai ficar olhando, vai falar: está faltando produto, não está faltando produto, como é que funciona isso? Quando você está na loja física, é menos problemático. Você olha o produto, passa no caixa, compra e vai embora. O seu problema está resolvido. Mas vai começar a ter um outro problema na questão da loja online. Se eu vou se vai começar a atrasar a entrega. Então, para os consumidores, eu acho que a questão da loja online, ela é um pouco mais delicada do que a própria questão física, porque aí você pega o produto e leva embora. Então, acho que agora é um período de uma certa observação aí, com relação à empresa. Certo, professora. Eu estou aqui com alguns números. Inclusive, a gente já teve outras empresas desse mesmo setor que tiveram problemas muito sérios, né? Por exemplo, a Ricardo Eletro, que acabou, não conseguiu se sustentar. Quando isso acontece, quem assume o prejuízo? E eu estou aqui também com números da Americanas, né? A empresa vem de uma sequência de resultados ruins. Em 12 anos, ela fechou 11 no prejuízo e 1 no lucro. Tem como recuperar isso? Esse é um processo muito difícil. E, inclusive, o questionamento que está sendo feito é até o pagamento de bônus todos para a diretoria, mesmo com esses resultados negativos. Então, essas grandes empresas de varejo, pensando até lá atrás, né, no MAP, na Mesbla, essas grandes empresas de varejo, elas também embutem, quanto maior elas ficam, elas também acabam embutindo um risco dentro delas. Então, no caso de empresas de capital aberto, às vezes você não consegue a recuperação nem num curto, nem num médio prazo. Então, se a empresa realmente fechar, aí é outra questão, aí você não tem como recuperar. Mas o que se espera numa empresa desse porte como a Americanas, é ver se os controladores fazem um aporte e ela, dentro de uma recuperação judicial aí, decidindo isso nos 30 dias, ela tem aí um outro período para justamente poder se levantar. Então, olha que dificuldade que é isso, porque nós, como consumidores, somos a questão central para ajudar a recuperar aquela empresa que você perde credibilidade. Então, olha a combinação ali que ela é perversa, porque você faz um aporte, entra na justiça, consegue a recuperação judicial, mas tudo isso só funciona se o Wilker e a Carla continuarem confiando na Americanas e continuarem fazendo suas compras na Americanas. O pessoal vai ter que fazer um bom trabalho agora, né, Carla? E essa história dos diretores receberem bônus, né? Gestores de uma empresa que está dando prejuízo receberem bônus é bastante contraditório também. Professora, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por tantos esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço e obrigada por mais uma vez estar aqui nessa casa que eu gosto tanto. Eu que Um agradeço. abraço, até. Tchau, Tchau, tchau. tchau.